Eu quero me dirigir a você, exclusivamente a você, meu irmão em Cristo. Exclusivo e unicamente a cada um de vocês que me assiste nesse momento. Pois a inocência e a vida das nossas crianças estão no pelotão de fuzilamento da esquerda mundial e de seus executores. Os seus executores estão com o dedo tremendo no gatilho, tremendo para apertar o gatilho, loucos de vontade para atentarem contra as vidas e a inocência de nossas crianças. Então, temos dois chamados nesse vídeo de hoje, que são de máxima urgência, de absurda necessidade nos tempos em que vivemos. Esse vídeo contém um chamado ao autoexame e um outro chamado à ação. Não são chamados simples, mas são chamados em absoluta concordância com a palavra de Deus. Tenha certeza disso. Comecemos com o chamado ao autoexame. Eu tenho visto muitos crentes, visto e lido, muitos crentes indignados com outros irmãos que, por exemplo, dizem que gostam de tomar uma taça de vinho, ou aqueles que ouvem as ditas músicas do mundo, né? Conhecemos essa reclamação tão comum, infelizmente. Acredite, a gente ainda vê isso. Isso está acontecendo. A gente ainda vê tamanha ignorância ser tratada como vontade de Deus. Recentemente eu pude ver um irmão de notória contribuição, meus irmãos, um irmão de notória contribuição à igreja brasileira, ser equivocadamente admoestado por outro que julgou que a palavra bosta não deveria jamais ser dita por alguém que seja cristão. Ora. Isso não é nada mais que a disseminação da figura do crente bobinho, recatado e de elevado grau de inocência. Um mito, é a disseminação de um mito não bíblico. Mas Efésios 4:29 está dito lá, né? Em Efésios 4:29 está dito para que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você pode me dizer, você pode dizer isso para mim, mas eu não vou entrar no mérito do estudo dessa passagem ou de outras. O objetivo não é esse. Mas eu posso adiantar que quando Paulo diz a palavra torpe aqui, nem de longe ele se refere às palavras feinhas ou às que causam nojinho à comunidade evangélica ou evangélica. Eu tenho visto crentes massacrando outros crentes impiedosamente na internet, apenas porque estes subscrevem a padrões de fé diferentes dos dele, ou a padrão nenhum. Todos sabem que eu sou um defensor da confessionalidade, mas jamais eu vou poder concordar, meus irmãos, com o atentado à moral de pessoas que, tendo fé, pensam diferente de mim em questões secundárias. Aliás, o ataque moral a ninguém deve ser feito. Esse ataque encontra raríssimos casos em que ele vai se justificar. Mas enquanto isso, enquanto você se escandaliza com uma taça de vinho, uma palavrinha que você acha feia, ou se traveste de guerrilheiro da fé com sua armadura para surrar arminianos ou calvinistas na internet, os ideólogos esquerdistas do nosso país e do mundo tramam duas das coisas mais nefastas que se pode imaginar. E eu não tenho visto a sua indignação tão ferrenha contra estas duas coisas. Eu falo de pedofilia
e falo de aborto. Pedofilia. Esses malditos, eles estão tentando fazer com que a pedofilia seja tratada como doença, para depois, observe só, como muito bem aponta o professor Olavo de Carvalho, eles vão tornar o criminoso, eles vão tornar criminoso quem chamar o pedófilo de doente. Primeiro dizem que é doença e não crime. E depois vão dizer que é crime aquele que disser que o pedófilo é doente. Juízes e mais juízes do nosso país estão contrariando a legislação dada pela Lei número 12.015, de 7 de agosto de 2009, que altera o Código Penal para fazer com que seu artigo 217-A passe a dizer que é crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos de prisão. Quantas vezes você já se indignou com força, com veemência nos últimos tempos quanto a isso? Com um conjunto de várias decisões, eles tentam inserir o conceito de que não é pedofilia ou não é crime o ato sexual com menor de 14 anos. Se isso foi consentido ou se não foi o primeiro ato em que se envolveu esse menor, se não foi a primeira penetração. Triste, é muito triste. É muito triste ver um abuso, uma esculhambação da lei e do povo, que é terminantemente contra esses atos. O povo é conservador, meu irmão. O povo não quer saber disso. O povo não quer saber disso. O povo odeia isso. Tem ojeriza a atos sexuais com crianças. Mas eles tentam nos empurrar isso goela abaixo. As mesmas pessoas, por incrível que pareça, que querem formar famílias através de decretos, agora querem permitir que violentem nossos filhos dentro da normalidade. E você está preocupado se alguém falou alguma palavrinha feia. Não se trata de apologia aos desbocados. Trata-se da inércia diante do grave e do escândalo diante de besteiras. Falemos do aborto. O mesmo eu digo quanto ao aborto. Crianças estão sendo destrinchadas dentro dos úteros de suas mães, por suas próprias mães, literalmente assassinadas antes de nascer. Pois pessoas completamente cegas para o fato incontestável de que a vida começa na concepção, querem enxergar a vontade de mulheres potencialmente assassinas, em vez de garantir o direito à vida da criança que tem esse direito, inclusive garantido pela Constituição desse país. Dizem uns que no conflito de interesses entre a mulher e a criança deve se preocupar em garantir ambos. Eu discordo disso, pois o direito que a mulher pleiteia nesse caso é o direito de matar, enquanto o direito que a criança pleiteia aqui é o direito de viver. Ora, meu amigo, meu irmão, não se tem mais o conceito de virtude? Ora, meu amigo, meu irmão, o direito de matar deve se equivaler ao direito à vida? A ponto de ser discutido qual deve valer mais? Jamais. É óbvio que não. Então, meu irmão, eu torno a dizer, o que faz com que eu esteja fazendo esse vídeo nesse momento,
trazendo para vocês tal conteúdo não é dar uma aula sobre o aborto, mas chamar a sua atenção a enxergar que 94% dos abortos realizados atualmente são por razões diferentes daquela que envolve a vida da mãe estar em risco ou não. A maioria dos casos de aborto reside na decisão de mães e pais se querem ou não ter um filho, se estão ou não preparados para lidar com este fardo em suas vidas perfeitinhas. Irmão, nossos jovens estão perdidos. As pessoas ao nosso redor estão preferindo esmagar crânios de bebês criados por Deus do que enfrentar quaisquer dificuldades que a vida possa apresentar-lhes, quaisquer dificuldades que possam surgir do nascimento de uma criança, dificuldades financeiras, psicológicas, sejam quais forem. Enquanto isso, o esforço que mais fazemos em nossa vida cristã tem sido para lutar contra a boca suja do nosso irmão e outras coisinhas de ainda menor importância. O segundo chamado que faço conclui o pensamento e é o chamado à ação. Não é ação política somente, não é ação cidadã somente, mas a ação de verdadeiros discípulos de Cristo. Um chamado para que saiamos da idolatria à ignorância e partamos para a ação cristã, cuja principal razão de ser é o amor a Deus e o amor ao próximo. O próximo aborto será feito por uma mulher que algum de nós deixou de confortar enquanto estava necessitada. Por alguém que não foi amada enquanto se via solitária e desesperada, ou egoísta e despreocupada quando engravidou. Ou talvez pela mulher estuprada que não foi levada por um de nós à consciência de que mesmo a vida resultante de um ato horroroso como esse é uma vida que pertence a Deus. E que algum de nós estava ocupado demais criticando o vocabulário dos outros em vez de fazer esta mulher perceber que valia a pena a gestação, ainda que no futuro ela viesse a doar essa criança, a entregar essa criança para adoção. O próximo estupro de menor será cometido contra a criança cujos pais, amantes da ignorância, permitiram que fosse erotizada pela mídia, pelas novelas, pelas séries, pelos colegas. Esses pais não se incomodaram em aprender mais para que não fossem enganados pelo que diz o engomadinho âncora do jornal de grande importância. Para que não fossem enganados pelos que as revistas e os canais de internet esquerdistas tentam disseminar com meias verdades, velhas mentiras. E alguns de nós, julgando-se altamente intelectuais, preferiram o conforto do teclado e a segurança das redes sociais para vilipendiar adversários teológicos ou o irmãozinho que ousou dizer a palavra bosta. A erotização de nossas crianças as torna muito mais propensas a serem envolvidas pelos adultos, pois a normalidade do sexo toma conta do dia a dia delas. Com isso, se criam essas jurisprudências demoníacas perante os atos libidinosos e o sexo aparentemente consentido. Este chamado era para que possamos agir, nos colocar de joelhos em clamor ao Senhor e nos levantarmos pronto para a guerra,
prontos para deixar a preguiça e cada vez mais provar que o amor de Cristo reside em nós e nos faz agir, custe que custar, pelo bem daqueles mais despreparados, que são iludidos pelo demônio com cara de galã. Preocupe-se com seu irmão. Preocupe-se com as crianças de seu irmão. Se preocupe com o seu próprio nível de conhecimento e de fé. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Sim, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em momento algum, os ensinamentos de nosso Mestre sugerem que devamos ser inertes e muito menos farisaicos. Não. Como comenta muito bem William Hendrickson em referência a Efésios 4, 29, abster-se meramente da falsidade, do furto e da linguagem torpe não leva a resultado positivo. O cristianismo não é uma religião do mero não fazer. E os crentes não devem contentar-se em ser meros zeros. Em vez disso, devem imitar o exemplo de seu mestre, cujas palavras eram tão cheias de graça que as multidões se maravilhavam. Irmão, em Provérbios 15, 22 e 23, está dito: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. A palavra, irmãos, como eu não me canso de repetir aqui, o Evangelho é a solução completa para os males humanos, para o pecado humano. Pregar a palavra é o que de mais útil você pode fazer para com estes irmãos, para que eles saiam da idolatria e ignorância, da preguiça de aprender e sejam despertados pelo amor de Cristo, a sede de serem zelosos de conhecimento, para que não sejam iludidos e feitos massa de manobra por estes que abraçam o mal. Para que não sejam inclusive idiotas úteis a defenderem questões como assassinato de crianças e violência contra a inocência das mesmas. O impacto da conversão, ele pode e tem que fazer com que eu e você nos preocupemos com as crianças nossas e dos outros. Ao mesmo tempo em que orientamos e admoestamos uns aos outros, parece que as vis armadilhas, comunistas ou não nos prendam para sempre em remorso e desespero. Pois vai ser triste olhar alguém que estava ao nosso lado durante todo esse tempo e padeceu pela falta de conhecimento, enquanto nós, tidos como super crentes às vezes, diante do espelho, deixamos aquela pobre criança ser levada pelos maus. Eu chamo você ao autoexame, não somente quanto à sua concepção em relação aos erros que você comete na observância do comportamento e do vocabulário dos outros irmãos. Além desse exame, eu principalmente chamo você quanto ao autoexame, quanto à sua inércia, quando se trata da vida e da inocência dos pequeninos que temos. Eu quero lhe ver indignado, eu quero lhe ver furioso, eu quero lhe ver brigando contra aqueles que querem matar crianças. Eu quero ver você levantando a bandeira do Evangelho com orgulho. A bandeira do Evangelho confessional. Sim, eu não quero que matem as crianças, porque o meu Deus condena tal ato. Eu não quero que tenham sexo com crianças, porque o meu Deus condena tal ato. E se não fosse pela misericórdia desse mesmo Deus, talvez eu e você estivéssemos do lado de lá.
do lado da esquerda, do lado do mal. Se não fosse o mesmo Deus, estaríamos completamente inertes e corroborando com essas jurisprudências maléficas que tentam nos impor hoje em dia. É de arrepiar o quanto é inerte a tal classe evangélica diante da legalização da morte e da violência sexual. E isso tem que mudar. Que Deus tenha piedade de nós. Se examine, meu irmão. Ore, lute, se instrua. Saia do conforto do teu sofá, pois os lobos podem vir pegar suas crianças. E é isso que eles estão programando para fazer. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Até mais.